Olá, hoje é quarta, 7 de novembro. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Em visita à região da Cracolândia, em São Paulo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos aponta casos de violações e prepara um relatório que será enviado ao governo. Em Brasília, movimentos sociais organizados e parlamentares de oposição tentam barrar a aprovação do projeto de lei da escola sem partido em mais uma sessão aqui na Câmara dos Deputados. Notificações de despejo enviadas pelo governo do prefeito Orlando Morando estão causando indignação e pânico entre os moradores do bairro Montanhão, em São Bernardo do Campo. No Rio de Janeiro, 7ª edição da Festa Literária das Periferias celebra a negritude. Governo Temer quer que Petrobras venda parte das reservas de petróleo da empresa, o que pode gerar 500 bilhões de reais em prejuízo. Muita coisa da administração Temer será mantida pelo próximo governo. Foi o que disse hoje Jair Bolsonaro ao visitar Michel Temer no Palácio do Planalto. Afirmou ainda que conta com a experiência de Temer para ajudá-lo. Temer convidou Bolsonaro para que o acompanhe em viagens ao exterior, como a próxima cúpula do G20 na Argentina ainda neste mês. Durante a reunião, Temer deu um livro de presente para Bolsonaro sobre os projetos realizados no seu governo. A publicação começa com a frase: "O Brasil é hoje um país completamente diferente de 2 anos e 6 meses atrás." Em Brasília, a bancada governista da Câmara tentou mais uma vez votar o projeto de lei da escola sem partido. A sessão acabou interrompida pela ação dos movimentos sociais organizados contrários à proposta. Junto com parlamentares de oposição, eles ainda estão agora no Congresso para impedir que a votação seja retomada no final da noite. Mais uma vez, a pressão dos movimentos sociais organizados, com a presença de professores, estudantes e trabalhadores na educação, funcionou na Câmara dos Deputados. A audiência da Comissão Especial para a Análise do Projeto de Lei da Escola Sem Partido foi esvaziada. A falta de quórum atrasou o início dos trabalhos em mais de 1h30. E com a ordem do dia no Congresso, veio o adiamento. Nem mesmo a presença da futura tropa de choque do governo Bolsonaro, com deputados eleitos favoráveis à chamada Lei da Mordaça, adiantou. Aqui a correlação de forças é melhor para eles, porque todos os membros da bancada fundamentalistas pediram para estar aqui. À exceção daqueles que estão se opondo ao projeto, que é o nosso caso e de alguns outros parlamentares. O que a gente tem que fazer? A gente já tem um recurso pronto para, se eles aprovarem a matéria aqui, levar a matéria para o plenário da Câmara. E aí eu quero ver quem são os deputados que querem ficar carimbados como quem quer criminalizar professores. É isso que a gente vai fazer. Mas a nossa luta começa aqui. A gente não vai já entregar o ouro aqui, não. Vamos trabalhar para que eles não consigam aprovar essa história aqui ainda na comissão. Para a votação definitiva do projeto, falta apenas analisar algumas alterações feitas de última hora no texto pelo relator, deputado Flavinho, do PSC. Pela proposta, um cartaz será fixado em salas de aula de todo o país, com 6 deveres que os professores terão que cumprir, como não cooptar os alunos para correntes políticas, ideológicas ou partidárias. Também estão proibidas disciplinas ou debates que tratem sobre orientação sexual ou de gênero. Um indicativo da criação de tribunais pedagógicos. O que eles querem é professores com medo do que vão dizer nas salas de aula. Porque quando eles têm professores com medo, eles fazem com que estudantes sejam robôs. Primeiro, do que nós não chamamos de escola sem partido, porque na verdade esse projeto prevê colocar um partido, que é o partido da mídia, que é o partido da direita, que é o partido principalmente do senso comum que eles querem colocar nas escolas. E a nossa postura é a seguinte: primeiro, que há dispositivos legais já para a escola e para o professor não cometer uma ação que não deve ser adequada para um professor. Assim como o advogado tem um código de ética, assim como o médico tem, o professor também tem um código de ética quando se forma na sua licenciatura, quando se forma em pedagogia. Então isso já existe. Colocar
colocar cartazes significa colocar um estado policialesco na sala de aula. Os manifestantes também criticaram o governador eleito de São Paulo, João Dória, que prometeu aplicar no estado uma lei similar à Escola Sem Partido, independente do resultado das votações do projeto original aqui no Congresso Nacional. Só tem um recado, eu acho, para o Dória, né? Em 2016 e 2015, nós protagonizamos um dos maiores momentos, né, de protagonismo da juventude, que foram as ocupações das escolas. E naquele momento a gente dizia que a gente não aceita que nossa escola chegue a ser merenda, que não aceitamos a liberdade dos alunos de merenda e principalmente que não queremos nossa escola fechada. E se ele quer nossa escola sem debate crítico, nossa escola sem ter a finalidade de escola pública, pode ter certeza que se a gente ocupou 200, 300 escolas, a gente vai ocupar muito mais se for necessário. Jair Bolsonaro acaba de anunciar pelo Twitter que a líder da bancada ruralista no Congresso Nacional, a deputada Tereza Cristina do DEM do Mato Grosso do Sul, será a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O anúncio foi feito após reunião com deputados federais da Frente Parlamentar da Agropecuária. A deputada é conhecida na Câmara como Musa do Veneno por sua luta em defesa dos agrotóxicos. Antes do anúncio, Naban Garcia, presidente da União Democrática Ruralista e amigo de Bolsonaro há 30 anos, criticou a indicação de algum nome pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Disse que isso iria contra a promessa de Bolsonaro de que não haveria indicação política ou interferência na formação do ministério. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos está em visita a várias regiões do Brasil. A delegação chegou na segunda-feira ao país para observar a situação dos direitos humanos quanto à discriminação, desigualdade, pobreza, institucionalidade democrática e políticas públicas. O repórter Leandro Chaves acompanhou hoje na capital paulista a visita de representantes da comissão à Cracolândia. A delegação chegou por volta das 10 horas da manhã no Largo General Osório, no centro de São Paulo. De lá, um grupo de 5 representantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos saiu encaminhada até a região da Cracolândia. O fluxo de dependentes químicos estava concentrado perto da Sala São Paulo. A comissão vem aqui para poder observar em loco quais são as condições que os usuários estão submetidos e também como que os serviços estão sendo prestados hoje. A gente vai junto com isso daí também fazer uma avaliação do que aconteceu da mudança de gestão para cá. E aí conseguir também considerar algumas possibilidades, né, quais são os melhores caminhos que a gente pode seguir a partir de agora para poder prestar um melhor serviço, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. A visita ocorre 8 meses depois de entidades denunciarem junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos casos de violações cometidos aqui, na região da Cracolândia. Para a comissão, a preocupação em fazer uma limpeza social da área é muito maior do que a recuperação das pessoas em situação de vulnerabilidade. O tema da segurança, a forma como estão vivendo. A segurança, a forma como estão vivendo essas pessoas que acabamos de visitar, sinceramente estão em uma situação de insegurança humana. Para falar de segurança, temos que falar primeiro de segurança humana. Temos que dar respostas a essa população. A essa população. Após a visita, os representantes da comissão participaram de uma roda de conversa com moradores, dependentes químicos e ONGs que atuam na região. O Cleiton está em processo de reabilitação. Ex-usuário do programa Braços Abertos, criado na gestão Haddad. Ele falou sobre a importância de um olhar mais humano para quem tenta vencer o crack. É muito desumano você estar na sua TV e você ver um massacre a um igual a você. A você vê uma deterioração de agressividade. Eu acho que é desumana. Então eu acho que é muito importante as pessoas saberem quem somos. Porque querendo, isso está aberto a todos, né? Assim como aconteceu comigo, aquela pessoa que está atrás da TV pode acontecer com ela um dia, ou com um parente dela. Então se imagina assim, se coloca assim, numa posição que você está sentado, chega do seu trabalho, e você vê um igual ao seu, um amigo seu, um parente seu aqui. Né? E somos vistos no mundo, né? É um BBB mundial, vamos falar assim, né? E muitos criticam, muitos sorriem, muitos choram. Então o que se fazer? Vamos pegar todos eles e levar para um canto e isolá-los? Não. Vamos saber quem são, vamos mapear, vamos tentar mudar. Porque querendo, de uma grande massa, se um de nós conseguir uma vitória na vida, isso é esperança para milhões.
Depois de 88 anos, o Ministério do Trabalho vai mesmo acabar. Foi o que Jair Bolsonaro anunciou hoje, sem revelar que pasta vai absorver o ministério. A afirmação foi feita em entrevista após visita ao Superior Tribunal de Justiça. As principais centrais sindicais do país repudiaram a intenção de Bolsonaro de fundir o Ministério do Trabalho a outra pasta. Para os sindicalistas, trata-se de um atentado aos direitos da classe trabalhadora brasileira. Na mesma entrevista em que anunciou o fim do Ministério do Trabalho, Bolsonaro disse que não deve criar, com esse nome, o Ministério da Família. Em mais um recuo, revelou que o número de ministérios será de 17 ou 18 e não mais os 15 que tinha anunciado. Ao chamar de farsa os dados sobre desemprego divulgados pelo IBGE, Jair Bolsonaro demonstrou total desconhecimento sobre o conceito de emprego e metodologia usado nas pesquisas. Esse é um trecho do documento divulgado pelos servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sobre as declarações de Bolsonaro. Conforme a nota, os políticos passam, a credibilidade do IBGE fica. É sobre o ataque de Bolsonaro ao IBGE, o comentário de hoje de José Lopes Feijó. Os números sobre a questão do emprego no Brasil e o mundo do trabalho são desalentadores. 42% da população economicamente ativa está na economia informal, com quase nenhum direito ou absolutamente sem direitos, com remunerações, com rendas, muitas vezes insuficientes para sustentar dignamente a própria família. O número de trabalhadores e trabalhadoras desempregados é da ordem de 13 milhões. E o número de trabalhadores desempregados, subocupados ou em desemprego por desalento, pessoas que não procuram mais porque não encontram, é de 27 milhões. Esses números são assustadores e não agradam ao presidente eleito Jair Bolsonaro. E não são para agradar mesmo. Mas quais são então as políticas que ele propõe para modificar esses números, reduzindo a informalidade, aumentando o emprego, reduzindo a situação de desalento em que muitas pessoas se encontram ou a situação de desespero em que os desempregados muitas vezes são jogados? Modificar a fórmula do IBGE fazer a sua pesquisa. E aí os argumentos que não têm o menor cabimento. Por exemplo, que quem recebe Bolsa Família é considerado empregado, ou quem está no seguro-desemprego é considerado empregado, o que é absolutamente falso. Quem está no seguro-desemprego não é considerado empregado. Quem está no Bolsa Família não é considerado empregado. Estas informações equivocadas são usadas como justificativa para modificar a fórmula de pesquisa do IBGE e, com isso, mascarar os números terríveis da situação do mercado de trabalho brasileiro. A pesquisa do IBGE, assim como a do IDIESE, são pesquisas bastante sofisticadas, que apontam não só o número de trabalhadores desempregados, o número de subocupados, daqueles que não procuram mais emprego porque estão em desalento, ou da economia informal. Todos os dados são absolutamente criteriosamente registrados. Mas eles não agradam ao novo presidente eleito. Por isso a proposta de modificar a metodologia. Ou seja, por trás dessa proposta existe uma intenção clara de mascarar os números e de iludir as pessoas. O juiz Sérgio Moro parece que mudou de ideia sobre a prática de Caixa 2. Em 2017, nos Estados Unidos, Moro disse que Caixa 2 nas eleições é trapaça, um crime contra a democracia. Nesta semana, depois da indicação para ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, o juiz foi bem mais brando sobre o crime. Ao responder a um jornalista sobre seu colega de governo, Onyx Lorenzoni, que confessou ter usado Caixa 2, Moro minimizou. Disse que Lorenzoni já admitiu e pediu desculpas. Moradores do Montanhão, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, protestaram na Câmara Municipal contra notificações de despejo enviadas pela Prefeitura. O documento pede que o proprietário apresente documentação do imóvel à Secretaria de Habitação, declarando há quanto tempo está no local. Veja na reportagem de Michele Gomes. É nesta casa, feita de barro e cimento, na parte mais alta do bairro Montanhão, em São Bernardo do Campo, que Valdeire mora com 2 filhos.
Ele conta que após ficar desempregado, construiu a casa, comum no sertão brasileiro, para fugir do aluguel. Agora, com a notificação da prefeitura, não sabe para onde ir se tiver que desocupar o imóvel. O rapaz subiu aqui, a gente pensou que até que era um cadastro normal, tudo, mas na verdade era uma ordem de despejo. Toda hora a gente pode estar esperando a polícia chegar aqui com a Defesa Civil para tirar todos. A gente tem mais medo é deles fazerem igual fizeram na balsa, né? Chegar na madrugada e tirando o pessoal sem avisar. E para onde que a gente vai? Na semana passada, cerca de 45 famílias que moram na Passagem dos Cafezais, no Montanhão, foram notificadas pela prefeitura para desocuparem suas casas em 30 dias. Indignados, os moradores foram à Câmara de Vereadores. A gente veio aqui para conversar, tentar entrar num acordo, né, para ver no que vai dar. E depois de passar a eleição, eles fazem isso com a gente, né, porque para mim isso é uma palhaçada o que eles fizeram. Porque depois de colocar a água encanada, né, colocar os postes nas vielas, e chegar e falar assim pra gente que a gente vai ser despejado, isso é um susto pra gente. No plenário, o vereador Ivan Silva, do Solidariedade, base do prefeito Orlando Morando, disse que as notificações foram enviadas após denúncia anônima recebida pelo Ministério Público. Como o Ministério Público é um órgão da Justiça, ele não tem fiscal, ele não tem GCM, ele não tem brigada, ele pede para qual o município onde teve essa denúncia faça esse trabalho para ele de fiscalização, que foi feito em São Bernardo. Isso é uma ordem do Ministério Público, não é do prefeito, e pediu para que a prefeitura fosse até o local. Após muita pressão, os vereadores receberam uma comissão de moradores para esclarecer a situação e as providências a serem tomadas. A denúncia qual que foi? Está tendo ocupação nova, está tendo desmatamento, tinha até denúncia de compra e venda de terreno, de barraco. É apenas uma denúncia. Então a prefeitura vai lá, notificou a área que a pessoa falou, que é algumas vielas, e ela notificou todo mundo. O fiscal não tem conhecimento de quem é novo e quem é velho. Então notifica para provocar as pessoas ir até o Departamento da Habitação, que leve um documento. Olha, eu estou estabelecido aqui há 15 anos, há 20 anos, eu não sou ocupação nova. O que saiu lá na reunião é que a base de sustentação do governo vai agendar uma reunião com a Secretaria de Habitação para que seja recebida essa comissão lá e abrir um diálogo para que tenha uma solução para os problemas apresentados hoje nos cafezais. A gente está com a notificação. A gente pediu para eles dar um respaldo para a gente que a gente não ia sair de lá. Então eles falaram que não pode falar isso, a gente tem que, na habitação, levar os documentos para poder eles cancelar, que eles não conseguiram cancelar a notificação. Agora a gente tem a comissão do bairro, vamos reunir todo mundo e vamos ver que dia que a gente vai, mas a gente tem que ir nessa semana. E a gente estamos entrando também com a Defensoria Pública, né? Procurada por nossa reportagem, a Prefeitura de São Bernardo não se manifestou sobre o caso. E daqui a pouco, a oposição consegue adiar votação para vender áreas do pré-sal. Você vai ver já já. Pessoal, uma excelente noite de quarta-feira, todos que nos acompanham através das redes sociais, e vamos aos comentários. Eu começo lendo do Erivaldo Santos, não a lei da mordaça. E o Joel Bandeiras, também participando aqui conosco, escreveu: duvido que a dama do veneno almoce e jante produtos cheios de agrotóxicos. E a Isabel Cristina Denis Cabral, fim do Ministério do Trabalho, só retrocessos. Não saiam daí que daqui a pouco eu volto com mais comentários. Surpreendentemente, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, colocou na pauta do dia a votação de 2 projetos de lei que podem aumentar o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal dos atuais R$ 33 mil para
39 mil reais. A proposta, já aprovada pela Câmara dos Deputados, estava parada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado desde 2016. Os reajustes levam a um efeito cascata de aumentos para juízes, procuradores, promotores e parlamentares de todo o país, já que o salário dos ministros do STF estabelece o teto dos rendimentos do funcionalismo público. Dessa forma, o impacto nas contas públicas nacionais podem ser de 6 bilhões de reais por ano. Sobe o número de queixas por falta d'água em São Paulo. Segundo o jornal Folha de São Paulo, de janeiro a agosto deste ano, foram mais de 317 mil reclamações à Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Isso equivale a um registro por minuto. O Sistema Cantareira, maior reservatório da Grande São Paulo, que abastece cerca de 7 milhões de pessoas, entrou em alerta há 4 meses, quando ficou abaixo dos 40% da capacidade de armazenamento. Veja agora outros destaques desta quarta. Equipes de resgate encontram o corpo da 6ª vítima do desabamento de 3 edifícios na segunda-feira em Marsella, no sudeste da França. Os corpos são de 4 homens e 2 mulheres. Há suspeita de que outras 2 pessoas seguem soterradas. Autoridades investigam o que causou o desabamento. Mais de 2 mil imigrantes e refugiados morreram desde janeiro, atravessando o Mediterrâneo para chegar à Europa. Segundo o relatório divulgado pela ONU, cerca de 100 mil pessoas já pediram asilo na Europa desde o início do ano. As vítimas são de países pobres, tentando fugir da fome e da violência. 79 estudantes e um motorista sequestrados no noroeste de Camarões, na África, foram libertados. Segundo o governo camaronês, um diretor da escola e um professor foram mantidos reféns. A região onde ocorreram os sequestros é conhecida pelo conflito armado entre separatistas e forças de segurança do governo. Nas eleições de meio de mandato presidencial nos Estados Unidos, os republicanos de Donald Trump mantiveram a maioria no Senado, mas os democratas de oposição vão dominar a Câmara dos Deputados. Os desdobramentos da eleição americana estão no comentário de Flávia Aguiar. Houve também eleições em vários estados. Embora os republicanos mantivessem a maioria das vitórias, os democratas fizeram avanços consideráveis, ganhando 22 governos, um aumento de 7 em relação ao que tinham. E os republicanos ganharam em 25, perdendo em 7. A maioria dos comentaristas que acompanham tradicionalmente esse tipo de votação vem apontando as seguintes linhas gerais de análise. Como Trump perdeu o controle sobre as 2 câmaras do Congresso, mantendo maioria somente no Senado, isso significa que o presidente perdeu o que se chama de poder incontrolado ou ilimitado, unchecked power em inglês. Suas ações e propostas devem passar agora por um escrutínio maior e um exame mais rigoroso e difícil dentro do Congresso. A composição da bancada dos democratas pendeu mais para a esquerda. Exemplo, a eleição de Alexandria Ocasio-Cortez, em Nova York. Ela que fez parte da equipe do senador Bernie Sanders, que disputou pela esquerda a indicação do Partido Democrata para a candidatura da presidência, perdendo 2 anos atrás para Hillary Clinton, que por sua vez perdeu para Trump na disputa final. Outros destaques da eleição, todos do lado do Partido Democrata. Pela primeira vez foram eleitas para a Câmara 2 mulheres muçulmanas, Rashida Tlaib e Ilhan Omar. Idem, pela primeira vez, tornaram-se deputadas federais 2 mulheres de origem indígena, ou Native Americans, na expressão usada nos Estados Unidos, Deb Haaland e Sharice Davids. No estado do Colorado, elegeu-se o governador Jared Polis, o primeiro homem gay publicamente assumido como tal. Lembrando que 2 anos atrás foi eleita governadora a primeira mulher LGBT, Kate Brown, no estado do Oregon, também democrata. De um modo geral, esses comentários assinalam que os democratas obtiveram 8% dos votos a mais do que os republicanos e que as mulheres, em grande maioria, votaram com o Partido Democrata. Além disso, a única faixa etária que os republicanos ganharam foi a de 65 anos ou mais.
E os democratas, por sua vez, saíram vencedores predominantemente em áreas urbanas ou suburbanas, e os republicanos ganharam nas regiões predominantemente rurais. Em parte, esta eleição desenhou-se também como um embate entre o atual presidente Donald Trump, mobilizando o temor diante dos imigrantes e a xenofobia, e o ex-presidente Barack Obama, mobilizando a defesa do seu legado, como, por exemplo, a construção de um sistema público de saúde, ferozmente renegado pelos republicanos. Nesse sentido, Obama saiu ganhando. Tudo isso deveria servir de alerta para o atual presidente Donald Trump, que deverá disputar a reeleição daqui a 2 anos. Mas no seu melhor estilo impulsivo, Trump desconsiderou a derrota de seu partido na Câmara e considerou a eleição no Senado um tremendo sucesso. Porém, esta avaliação unidimensional não se sustenta, mesmo que os democratas não tenham obtido uma vitória esmagadora. Flávia Guiar para a TVT, direto de Berlim. Em Goiânia, operação do Ministério Público de Goiás e da Corregedoria da Polícia Militar prendeu 7 soldados e 2 tenentes suspeitos de torturar, matar e esconder o corpo de um jovem de 22 anos. Pedro Henrique Rodrigues desapareceu em agosto depois que PMs entraram na casa dele e o acusaram de ter roubado um carro dias antes. Segundo a mulher de Pedro, ele foi agredido e torturado por 30 minutos até desmaiar. Depois, os PMs colocaram Pedro numa viatura e saíram, dizendo que o levariam a um hospital. O rapaz nunca mais foi visto. A FLUP, Feira Literária das Periferias, foi criada em 2012 com o objetivo de ser um espaço de formação de novos leitores e autores nas periferias brasileiras. Neste ano, chega a sua 7ª edição, reverenciando a contribuição negra na nossa literatura. A reportagem é de Viviane Nascimento. Festa da negritude, da literatura, das periferias, da cultura que toma a cidade. Oportunidade de ver, ser visto e inspirar novos leitores e realizadores através do contato com escritores como Otávio, nascido no Complexo da Penha. O nosso desejo também é mostrar que nós temos possibilidades de criar nessas histórias, de mostrar nessas histórias, né? Que nós temos talentos voltados para algumas áreas da editorial. Temos ilustradores, temos autores, temos pensadores que podemos criar esses conteúdos. Em sua 7ª edição, a FLUP homenageia Martinho da Vila e Maria Firmina Reis. Considerada a primeira escritora brasileira, a intelectual negra é mais um exemplo do apagamento histórico das mulheres negras. Uma história do Brasil que por muito tempo não foi contada, mas que agora a gente conta. E isso é uma reparação histórica, né? É uma forma de desmentir mentiras, de desconstruir injustiças. Essas mulheres, elas nos inspiram, né? São heroínas, elas são pioneiras, corajosas, são criativas e para crianças, sobretudo, isso é muito inspirador. Apesar do foco na literatura, o evento abre espaço para diversas expressões artísticas e não se desconecta da realidade. Na noite de abertura, um desfile de moda remontou o clássico protesto de Zuzu Ângel durante a ditadura e lembrou os jovens negros mortos pela violência. A imensa maioria das pessoas assassinadas no Brasil são jovens negros oriundos da periferia. 500 anos de história do país, 300 foi sob escravidão, né? Então, acho que a memória desse período escravocrata ainda permanece na sociedade. A gente ainda não venceu essa etapa. E para vencê-la, eu acho que serão necessários muitos gestos. A FLUP e esse tema desse ano, a FLUP que sempre tem essa preocupação na sua curadoria, e esse ano elevou isso a um nível de 100% da curadoria, né, negra. É um gesto a mais nesse sentido. São mais de 80 escritores, poetas, debatedores, falando sobre arte, leitura e o fazer literário, ligando periferias do Brasil e do mundo diretamente da região central da cidade, em uma biblioteca popular e dando visibilidade à cultura das favelas. Abrindo espaço para novos contadores de suas próprias histórias. É uma menininha que ela inventa muitas coisas para as crianças ouvirem. Depois ela atravessou o mundo inteiro, aí ela achou uma pedrinha de elefante. Mostrando que o livro também pode ser objeto de representatividade. Olha meu cabelo, olha a cor do meu cabelo, preto e o cabo do cabelo dele.
E você gosta muito desse livro? Sim, porque ele é a minha forma e tem a ver comigo. O livro é muito especial pra gente, porque a gente pode aprender muitas coisas legais. Casamentos entre pessoas do mesmo sexo estão em alta nesses tempos de ameaças às liberdades individuais e de ataque à democracia. Em São Paulo estão abertas as inscrições para os casais LGBT que queiram participar do segundo casamento coletivo igualitário. As inscrições podem ser realizadas até dia 19 de novembro nos Centros de Cidadania LGBT e a cerimônia está prevista para a segunda quinzena de dezembro. E depois do intervalo, a entrega do pré-sal e o custo para o Brasil. Você vai ver já já. Ó, pessoal, estou de volta com seus comentários. Eu vou ler da Lívia Mara Malaquias. Quem tem que ser despejado é político que mora em apartamento mantido por auxílio moradia. E o Paulo Teixeira escreveu: em um país onde o trabalho escravo é uma realidade cruel, o fim do Ministério do Trabalho só assusta ainda mais. E a Isabel Cristina Denis Cabral: o novo governo pretende diminuir a taxa de desemprego manipulando os números? Fácil, não? Bom, daqui a pouco eu volto com mais comentários. O Senado acaba de aprovar por 41 votos a 16 projeto que aumenta em 16% os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A proposta segue agora para a sanção de Michel Temer. Com o reajuste, os salários dos ministros passarão de R$ 33.700 para R$ 39.200. Em Recife, a Polícia Federal e o Ministério Público foram acionados pela Universidade Federal de Pernambuco para apurar ameaças a professores e alunos. O texto que circulou no Centro de Filosofia e Ciências Humanas traz a advertência de que doutrinadores esquerdistas serão banidos em 2019. No texto, há expressões como comunistas, feminazes e degenerados. Liderada pelo senador Lindenberg Farias, do PT, a oposição conseguiu adiar por 2 semanas no Senado a apreciação da urgência do projeto que prevê a venda de até 70% da cessão onerosa da Petrobras no pré-sal da Bacia de Santos. Lindenberg alertou que o texto não poderia ser apreciado porque o prazo para entrega de emendas continua em aberto. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, aceitou o argumento e transferiu a votação para o próximo dia 20. Nosso repórter João Miyagi conversou com especialistas sobre o assunto. Acompanhe. Para captar dinheiro e permitir que a Petrobras explorasse o pré-sal, em 2010, o governo federal colocou ações da empresa à venda. E como a União estava sem condições financeiras para dar uma contrapartida, cedeu 5 bilhões de barris de petróleo para a Petrobras, assim que ela encontrasse um campo de exploração. O nome técnico dessa troca é a chamada cessão onerosa. Agora que está quase tudo pronto para a extração, o governo Temer quer permitir que a Petrobras possa repassar para outras empresas 70% desse petróleo a que tem direito. O projeto de lei pode ser votado ainda este mês. O leilão que vai colocar os direitos de exploração da área excedente da cessão onerosa será o maior leilão do petróleo na história do mundo. A gente percebe que é um processo bastante delicado que está acontecendo agora, porque seria a Petrobras abrir mão do que ela passou esses 8 anos desenvolvendo para começar uma produção nos campos da cessão onerosa, né? Ao procurar por um campo de petróleo onde pudesse extrair esses 5 bilhões de barris cedidos, a Petrobras descobriu que a área pode ter 15 bilhões de barris. Esse excedente também será leiloado. A questão é a seguinte: em que momento você vai leiloar uma área excedente?
É complexo isso. Você pode imaginar, não, eu vou primeiro esperar a Petrobras produzir esses 5 bilhões e depois você vai... o excedente fica claro, aí fica claro quanto é, você vai leiloar. Mas o governo quer rapidamente colocar à venda essa área. É um problema muito grave também o que vai acontecer com esse excedente, com essas reservas a mais que se provaram, né, através das pesquisas e do desenvolvimento lá da própria Petrobras, e que para nós é uma grande incógnita ainda também o que vai acontecer com isso. Porque na medida em que ela vende os seus campos, a sua produção ali na seção onerosa, esse excedente, né, vai acontecer o que com ele? Vai junto nesse pacote ou, né, vão criar instrumentos para vender eles separadamente? O dinheiro que o governo pode arrecadar com a privatização de parte do pré-sal da Bacia de Santos não vai para o desenvolvimento do país, mas sim para o pagamento de juros e dívidas. Quando a Petrobras encontrou o pré-sal em 2007, o ex-presidente Lula determinou que a exploração deveria ter conteúdo nacional, ou seja, ter tecnologia, equipamentos e trabalhadores do Brasil. O governo Temer mudou essa regra e não há mais nenhuma exigência. Segundo os especialistas, não está determinado se será exigido conteúdo nacional. Então, o Brasil pode perder empregos, renda e tecnologia para países estrangeiros. Não existe garantia de que as empresas privadas ou estrangeiras vão contratar trabalhadores brasileiros, vão usar tecnologia brasileira feita pelas empresas brasileiras, né? E além do que a própria exploração petrolífera, né? Com a Petrobras, com a União controlando, nós podemos ter uma programação dessa produção, podemos explorar isso de uma forma mais racional, né? Olhando para a nossa demanda, olhando para as necessidades do país. As companhias estrangeiras não necessariamente têm esse compromisso, né? A lógica do mercado, quanto mais explorar e vender, melhor. Se secar a reserva lá, não é compromisso delas, né, manter o abastecimento do país ou qualquer coisa desse tipo. E para falar sobre o projeto de lei que libera a venda de até 70% das áreas da seção onerosa do pré-sal a empresas multinacionais, eu converso com o diretor da FUP, Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar. Boa noite, David. Seja bem-vindo aqui no seu jornal. Boa noite, Ana. Boa noite também a todos os telespectadores e internautas que estão nos acompanhando nesse momento. Perfeito. David, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, quais são os riscos e impactos caso este projeto seja aprovado? Como aqui já foi dito pelos companheiros da própria FUP na matéria anterior, é um verdadeiro crime à lesa pátria o que estão cometendo se esse projeto vier a ser aprovado também no Senado. É bom lembrar que foi aprovado em regime de urgência na Câmara, de forma muito assodada, sem nenhuma discussão nas comissões especiais da Casa. Então, nosso trabalho essa semana, e aproveito a oportunidade para parabenizar, né, os diretores e diretoras que estão em Brasília nesse exato momento, empenhados, né, convencendo senadores e senadoras para que essa votação ela não ocorra no Senado Federal. Uhum. Se ocorrer, que passe pelas comissões especiais do Senado de forma diferente que ocorreu na Câmara. O que eles estão tentando fazer é justamente pular essa etapa. Exatamente. A ideia deles é aprovar o projeto em regime de urgência para que em 2 sessões após essa aprovação seja votado o mérito do projeto de lei. E há perdas gigantescas para o país e para a população brasileira. Primeiro que a Petrobras ela já fez investimentos vultuosos nessas 6 áreas da seção onerosa ali na Bacia de Santos. Estamos falando de bilhões de dólares que foram investidos e já temos uma plataforma que é a PCTT4 já operando nessas áreas e teremos mais outras 5 plataformas que estarão sendo implementadas até o primeiro semestre de 2019. Isso quer dizer que nós chegaremos aí até 2026 com a produção somente nessas 6 áreas de mais de 1,5 milhão de barris por dia de petróleo no Brasil. Acrescentando aos 3,2 milhões que temos, subiremos aí para mais de 4 milhões a produção nacional no país. Isso estaria em risco. Isso está em risco porque o projeto de lei, ele dá um direito, entre aspas, à Petrobras de vender 70% desses 5 bilhões. Uhum. Ou seja, 3,5 bilhões de barris dessa reserva poderão ser vendidos. E, além disso, o projeto de lei coloca que o excedente da seção onerosa, que segundo especialistas da Petrobras, da UFRJ, da UERJ e outros pesquisadores, estão dizendo que 15 bilhões de barris, que é o excedente, também poderão ser leiloados, ou seja, entregues a petrolíferas internacionais, numa área que a Petrobras já está operando. Então, somente para o telespectador ter uma ideia, é como se
nesse mesmo reservatório onde a Petrobras já tem plataformas, houvesse a possibilidade de outras petrolíferas colocarem suas plataformas para furar no mesmo reservatório. É algo insano que em lugar algum do mundo isso ocorre. Sem contar a perda dos empregos, né? Enfim, milhares de empregos estão aí em risco, em jogo, né, David? Exatamente, porque esse projeto de lei também preconiza que, caso a Petrobras ou outras petrolíferas tenham acesso a essas áreas, que elas poderão fazer contratações sem licitações. Então isso quer dizer que, se, por exemplo, uma ExxonMobil da vida, gigante norte-americana, ela chegar e com certeza terá interesse em participar desse leilão, ela ter acesso a esses campos, ela vai gerar emprego, renda, tecnologia, desenvolver a indústria lá nos Estados Unidos e não aqui no Brasil. Além disso, há uma perda para os estados e municípios em algo em torno de 77 bilhões de reais, porque o governo federal deu isenção no imposto de renda para as petrolíferas internacionais. Somente o Nordeste vai perder 32 bilhões de reais caso esse projeto de lei venha a ser aprovado e os leilões venham a acontecer. Por isso é importante que os governadores estejam pressionando os seus senadores e senadoras para que não haja aprovação desse projeto de lei em regime de urgência, principalmente no dia 20 de novembro, conforme mesmo você disse, Ana. E, David, além de avançar na entrega do pré-sal, o governo Temer também atrelou o preço do combustível ao mercado internacional. Te pergunto, foi essa política, você acredita, que fez aumentar os preços, né, da gasolina, do diesel e também do gás de cozinha, que hoje chega a cerca de R$ 75,00 e a tendência é aumentar, infelizmente? Sem dúvida. E nós estivemos aqui, eu lembro que vários diretores e diretoras da federação estiveram aqui nos programas, né, principalmente no seu jornal, para falar sobre isso. Esse foi o grande desencadeador da greve dos caminhoneiros. Então quer dizer o quê? Que se essa política de preços ela continuar no governo que foi eleito, sem dúvida alguma nós teremos uma outra greve dos caminhoneiros, porque essa política de preços que foi implementada a partir do golpe de Estado de 2016 não privilegia nem mesmo a Petrobras e prejudica a população brasileira. Porque em vez de seguir uma formação de preços a partir dos seus custos de produção aqui no Brasil, colocando uma margem de lucro em cima disso, não. Essa gestão entreguista que a Petrobras tem hoje baseia a sua formação de preço, a sua política de preço, em cima do que é estabelecido no mercado internacional e da variação do dólar aqui no país. Isso faz com que os preços eles cresçam. O gás de cozinha, por exemplo, está tendo reajustes trimestrais. Agora é um reajuste de 8,5%, quase 10% para o cidadão, a cidadã que consome esse produto, que é um derivado de petróleo. Temos capacidade plena de produzir derivados de petróleo para toda a população brasileira a preços justos, desde que a política de preços ela venha a ser aquela que foi adotada principalmente no governo Lula, ali de 2003 até em torno de 2010. Perfeito. David, obrigado pela sua participação. A luta continua, né? Com certeza. Nós agradecemos a oportunidade. A AFUP está reunida dia 12 e 13 para fazer uma análise de todo o processo eleitoral, uma análise dessa nova conjuntura e definir os novos rumos do movimento sindical petroleiro para nós enfrentarmos aí a entrega do nosso patrimônio, enfrentarmos o processo amplo de privatização que infelizmente nós tivemos no governo Temer e que está prometido aí pelo Paulo Guedes também no governo que foi eleito, infelizmente, pela população brasileira. Perfeito, obrigada mais uma vez, David. E você acompanha agora como fica o tempo nesta quinta em São Paulo e outras cidades. Tempo encoberto com períodos nublados durante toda a quinta-feira em São Paulo. Máxima de 20 graus e mínima de 16. Chove forte e rápido em algumas áreas. Umidade relativa do ar em média de 70%. Índice ultravioleta extremo. Mesma situação em São Bernardo do Campo. Céu com muitas nuvens, sem aberturas de sol, com previsão de chuvas periódicas. Máxima de 20 e mínima de 16 graus. Já em Mogi das Cruzes, variação de nuvens pela manhã, com aumento de nebulosidade à tarde. Chove em algumas áreas. Máxima de 19 graus e mínima de 14. Em Brasília, tempo nublado com aberturas de sol ao longo do dia. Previsão de pancadas de chuva isoladas que poderão vir acompanhadas de trovoadas. Máxima de 25 e mínima de 17 graus. Um dos principais jornais da Europa, o francês Le Monde, afirmou que o juiz Sérgio Moro aderiu ao programa repressivo de Jair Bolsonaro. Sobre a entrevista coletiva do futuro ministro da Justiça, o jornal diz ainda que Moro assume um papel claramente político ao descrever Bolsonaro, conhecido por sua agressividade, como um homem ponderado, moderado e sensato.
A assessoria do ex-presidente Lula afirma que o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, é que cometeu o crime. A nota é uma resposta à afirmação do juiz de que Lula foi preso por ter cometido o crime. A assessoria do ex-presidente cita atos ilegais contra Lula, como a condução coercitiva e a divulgação ilegal de grampo ilegal da conversa entre Lula e a ex-presidenta Dilma Rousseff. O seu jornal termina aqui. Boa noite a todos e a todas. Até amanhã e a luta continua. Pessoal das redes sociais, vamos com os comentários e eu leio da Deise Marcelino. Que bom ver crianças com a cabeça melhor que a de muitos adultos, verdade. E a Isabel Cristina, o novo governo pretende diminuir a taxa de desemprego manipulando os números? Fácil, não? E a Silene Carvalho, o brasileiro é tão, mas tão covarde que prefere dar o nosso petróleo do que lutar por ele. E a Leda Maria, entregando o país de mão beijada. Bom, agradeço a todos pela companhia, pela interatividade aqui nesta quarta-feira. Continuem participando e não se esqueçam, amanhã, pontualmente às 7 da noite, tem mais notícias e informações aqui no seu jornal. Beijo grande, até lá!